E aí, beleza? Eu não sei quando isso aqui vai pro ar, mas hoje é terça-feira de manhã. Eu tô dando seguimento aqui, uma releitura do Outliers, que eu vim procurar uma coisa que eu já sabia que tinha, e acabei reencontrando uma outra parada muito legal. E eu vou falar aqui do Malcolm Gladwell. Ele fez um paralelo aqui, uma história de um advogado americano. E ele teorizou sobre sucesso e oportunidades. Então, dentro dessa dinâmica da análise da história desse personagem, ele fez um estudo da época e tirou algumas conclusões. E eu vou te falar agora o que a oportunidade e o contexto faz em relação ao seu sucesso, tá? Então, o Gladwell, ele fez um caso aqui em cima de um camarada americano do início do século XX que chama Joe Flom. É um advogado. E aí, analisando o sucesso desse advogado, ele pegou três acontecimentos, três condicionantes que ele considera, para além do trabalho duro, para além do talento inato, ele considera determinantes para o sucesso desse personagem. O primeiro é no início do século XX, em Nova York, ser judeu. Numa época em que os judeus estavam saindo da Europa, fugindo dos primeiros movimentos nacionalistas, indo para a América para fazer oportunidades, tá? E aí ele fala que, primeira coisa, ser judeu significa que é uma população que na Europa ela não podia ter terra. Então, desde a Idade Média, os judeus se concentraram nos burgos, nas primeiras cidades, e foram fazer ofícios relativos ao cotidiano da cidade, pequenos serviços, né, habilidades. E quando esses europeus começam a ir a partir de 1910 para os Estados Unidos, o europeu, italiano, francês, eram homens do campo. Quando chega em Nova York para desenvolver atividades e ganhar dinheiro para se sustentar, os judeus, como já tinham habilidades urbanas, eles começaram a fazer comida, fazer roupa e consertos, e se dedicar, serem advogados e se dedicarem às tarefas que eram mais prementes naquela época. Enquanto o europeu típico do campo, ele foi fazer qualquer coisa, e aí ele era menos remunerado, ele tinha menos oportunidades. Então essa é um contexto nesse caso, né? E que é bem específico, mas depois eu vou arrematar com outra parada. A segunda é um contexto demográfico. Na época que Joe Flom ele nasceu e cresceu, a geração anterior ou morreu na peste de 1912 a 1915, ou foi para a guerra de 1918 a 1923, ou teve seu desenvolvimento atrapalhado pela Grande Depressão de 29. E Joe Flom, ele fez maioridade já
no final da crise. Então ele não tinha muita concorrência, né? Porque ou a geração anterior morreu na peste, ou ela morreu na guerra, ou voltou mutilada, ou ela não conseguiu estudar e trabalhar por causa da crise. E a geração de Geoffroy, ele teve, na saída de um vale demográfico, ou seja, teve um precipício demográfico, ele encontrou um terreno fértil para sobressair. E a terceira condição, também, pelo fato de ser judeu, relegavam algumas tarefas, algumas áreas, por exemplo, do direito, que é o caso do Flon. Existia uma elite que era americana e descendente de altas castas europeias, nórdicos e tal, e existia um subgrupo que fazia qualquer coisa na área do direito, que eles chamavam de direito litigioso. Então, nos anos 20, a maioria dos casos que davam muito dinheiro estava nas mãos de grandes escritórios onde os filhos de judeus não tinham acesso para trabalhar. A partir dos anos 30 e depois da crise, passou a ter uma demanda de serviços a qual os judeus que estavam colocados em outras questões, eles já tinham 10, 15 anos, 20 anos de experiência nessas questões. E então, voltando àquela regra das 10.000 horas, eles estavam muito mais especialistas e as oportunidades sempre caíam nas mãos desses indivíduos. Então, essa minoria excluída, ela passou a ser a elite da advocacia americana e passou a ter acesso às questões que geravam muito mais dinheiro. E nos 30 anos subsequentes, eles engoliram a antiga elite do direito e dominaram o cenário econômico, né? O que eu quero dizer da questão da oportunidade, eu quero trazer para a corrida de montanha, para a trilha, para esse métier que a gente está trabalhando, que é o seguinte: eu, como habitante da praia, numa cidade praticamente de planície, a minha condição para ser um bom atleta de montanha ela é limitada. Então, a condição que eu tenho no meu espaço geográfico é limitada pela condição geográfica onde eu estou. Então, se a gente fizer uma observação entre oportunidade geográfica e os atletas que têm melhor desempenho, a gente vai encontrar atletas com melhor desempenho, aqueles que moram mais perto das serras, aqueles que estão nas serras, aqueles que estão nos Alpes, aqueles que estão nos Andes, que fazem ali sua residência, que são dali. Eles têm muito mais oportunidade geográfica do que um atleta da praia. Eu seria um ótimo pescador, um ótimo jogador de beach tênis ou de esportes náuticos, surf, canoa, canoagem, tá certo? Agora, no esporte que eu escolhi, eu já não tenho essa oportunidade tão boa. E aí você pensa, então nós estamos relegados a um baixo desempenho porque a nossa oportunidade geográfica é ruim? Não, sabendo disso, a gente tem a oportunidade de se deslocar e criar oportunidades de treinar em locais mais propícios para o nosso esporte, para o nosso desenvolvimento, do que ficar batendo morrinho de 50, 100 metros, 200, tá certo? Então, por isso que na minha visão e na minha prática já há quase 15 anos, em específico em corrida de trilha e montanha, a gente sai para treinar na serra, a gente cria viagens para
lugares montanhosos, a gente viaja para participar de competições em situações mais propícias, que cria uma quantidade de experiência, uma qualidade de experiência mais adequada à nossa possibilidade e à vontade da gente crescer nesse esporte. Então, eu vim falando isso tudo para falar para você, atleta de esporte de montanha, que é preciso criar oportunidades de vivências mais específicas, de vivências mais extensas, de tempos maiores nas condições de montanha, para a gente fazer uma melhor adaptação, um melhor desenvolvimento daquelas qualidades que são típicas de quando a gente vai competir ou participar dos nossos desafios. E a gente tem muitas táticas para fazer isso, que são as saídas de final de semana, que são conciliar feriados e férias, que são aproveitar imersões e training camps, e viajar para corridas em lugares mais desafiadores do que aqueles que a gente está acostumado a treinar, tá? Então, é um papo longo para uma conclusão curta, só para falar que a gente tem sim recursos de melhorar nossa vivência de montanha, nossa vivência de trilha, de melhorar nosso condicionamento físico específico para essas condições. Por exemplo, no final de semana passado, eu fui ao Pico da Bandeira. Então eu fiz uma subida de 1.800 metros. Na verdade, uma subida quase contínua de 1.500, 1.600 metros. Na minha condição de treino, o meu morro acessível maior perto aqui é quase 200 metros. Olha a diferença de condição que eu tenho para treinar do meu local onde eu resido para um local que eu escolhi para fazer treino. Isso vai fazer diferença? Isso vai fazer muita diferença. Quando eu for para subidas de 3.000 contínuo, isso vai fazer muita diferença do que eu ficar repetindo 180 metros várias vezes, ou eu fizer ascensões muito mais longas de 2-3 horas, tá? Então, o alerta é esse. Vamos procurar criar oportunidades e aproveitar oportunidades para melhorar a nossa condição aí de desempenho. A gente volta.